No começo de tudo, não havia luz, nem som, nem matéria, nada de céu estrelado, nada de mar cristalino, nada de montanhas ou deuses de toga flutuando entre nuvens. Existia apenas o caos, um vazio sem forma, sem chão, sem teto e, para piorar, sem Wi-Fi. O caos não era mal nem bom, só era. E dele, sem nenhum planejamento urbano ou lógica aparente, começaram a brotar entidades fundamentais, meio que por impulso. Primeiro surgiu Gaia, a Terra. Sim, o planeta inteiro brotou espontaneamente, como quem espirra um continente. Gaia não era só solo e vegetação. Ela era viva, pensante e fértil. Tão fértil que pariu sozinha o céu, Urano. Isso mesmo, ela criou um homem-céu imenso e brilhante que deitava sobre ela todas as noites como uma colcha sufocante e um tanto opressora. Gaia também gerou Pontos, o mar. Porque, por que não, né? A essa altura, a mitologia já estava num nível de improviso que faria inveja a qualquer roteirista de série cancelada. Mas Urano, o céu, não era exatamente o melhor marido. Ele odiava os filhos monstruosos que tinha com Gaia, como os hecatônquiros, gigantes de 100 mãos, e os ciclopes, que só tinham um olho no meio da testa e, claramente, zero culpa disso. Urano os odiava tanto que os empurrou de volta para dentro de Gaia. Literalmente, enterrou os filhos no útero da própria terra. Confortável? Nem um pouco. Gaia, claro, ficou irritada, e como toda boa mãe vingativa mitológica, ela bolou um plano. Entregou uma foice de pedra a seu filho mais jovem, Cronos, e pediu que ele castrasse o pai, com essa delicadeza toda mesmo. E assim começa a verdadeira mitologia grega. Não com um haja luz, mas com uma castração celestial motivada por traumas familiares mal resolvidos. Cronos, o filho caçua, aceitou a missão com a naturalidade de quem vai podar uma árvore no domingo, só que a árvore era o próprio pai. Esperou Urano se deitar sobre Gaia, como fazia todas as noites, e, no momento exato, brandiu a foice de pedra e, sim, fez exatamente o que você está imaginando. Cortou fora as partes íntimas do Pai Celestial e as lançou no mar. A mitologia não é sutil nem elegante, mas definitivamente não falta ação. Do sangue que caiu sobre a terra nasceram os gigantes, as erinhas, deusas da vingança, e as Melíades, ninfas das árvores. E do sêmen de Urano jogado no oceano, como uma cena pós-créditos de gosto duvidoso, surgiu ninguém menos que Afrodite, a deusa do amor e da beleza. É isso mesmo, a deusa mais desejada do Olimpo nasceu de uma genitália celestial boiando em água salgada. Com Urano oficialmente destronado, Cronos se tornou o novo senhor do universo, mas, veja bem, ele aprendeu com o trauma. Só que, ao invés de superar, ele decidiu repetir. Cronos governava com um punho de ferro e uma leve paranoia. Profecias começaram a circular. Diziam que um de seus filhos o destronaria, assim como ele fez com o próprio pai. E qual foi sua brilhante solução? Comer os próprios filhos, literalmente. Cada vez que sua esposa Reia dava à luz, Cronos engolia o bebê como se fosse um snack divino. Engoliu Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon sem mastigar. Reia, cansada de ter os seus filhos tratados como aperitivos, finalmente decidiu reagir. Quando o sexto filho nasceu, ela o escondeu numa caverna e deu a Cronos uma pedra enrolada em panos, e ele engoliu, sem checar. O nome desse sexto bebê? Zeus. Sim, o cara que vai dar início ao reality show mais tóxico do Olimpo. Enquanto Cronos digeria uma pedra, achando que era o próprio filho, Zeus crescia escondido numa caverna da ilha de Creta, alimentado por leite de cabra e cuidado por ninfas, porque aparentemente até as babás eram entidades místicas naquela época. Para que o choro do bebê não chamasse atenção, um grupo de guerreiros chamados Curetes fazia uma barulheira absurda, batendo lanças contra escudos como se estivessem ensaiando uma ópera de guerra diária. Sutileza não era exatamente o ponto forte deles. Zeus cresceu rápido,
Como todo protagonista predestinado a derrubar um pai tirano, ele treinou, tramou e eventualmente voltou para casa. Com a ajuda da deusa Metis, deu a Cronos uma poção que o fez vomitar todos os filhos que ele tinha engolido. Isso mesmo, um por um, adultos e perfeitamente vivos, saindo pela boca como se o estômago do Titã fosse um elevador temporário. Assim, reunidos novamente, os filhos de Cronos, liderados por Zeus, decidiram que era hora de acabar com o regime do pai. E aí começa uma guerra que duraria 10 anos, conhecida como a Titanomaquia. De um lado os deuses olímpicos, jovens com sede de poder e egos do tamanho do Monte Olimpo. Do outro, os titãs, antigos, amargurados e cheios de ressentimento. Ou seja, uma típica reunião de família, só que com raios e terremotos. Zeus, percebendo que os titãs estavam pesados demais para bater de frente no mano a mano, resolveu apelar. Desceu até o Tártaro, libertou os Ciclopes e os Hecatônquiros, aqueles monstrões que Urano tinha enterrado dentro de Gaia séculos antes. Como forma de agradecimento, os Ciclopes deram presentes bem úteis: o raio para Zeus, o tridente para Poseidon e o elmo da invisibilidade para Hades. Ou seja, itens mágicos entregues por monstros traumatizados. E com isso, o jogo virou. A Titanomaquia foi tudo menos civilizada. Durante 10 anos, o mundo grego viveu num eterno terremoto cósmico. O céu rachava com os raios lançados por Zeus, os mares estremeciam com o tridente de Poseidon e o submundo se mexia com cada passo de Hades. Do outro lado, os titãs, liderados por Cronos, lutavam com força bruta e rancor acumulado. Afinal, nada motiva tanto quanto o medo de perder o trono e a certeza de que seus próprios filhos querem te substituir. Enquanto os deuses usavam estratégia e itens mágicos, os titãs contavam com número e tradição. O típico "no meu tempo era tudo mato" transformado em guerra celestial. Mas o que realmente desequilibrou a balança foram os aliados monstruosos. Os Hecatônquiros, com suas 100 mãos, lançavam pedras do tamanho de montanhas em rajadas absurdas, como catapultas vivas. Já os Ciclopes, em vez de sentir rancor por terem sido enterrados vivos, decidiram ser úteis, como se isso fosse normal. No final, Zeus e seus irmãos saíram vitoriosos. Cronos foi derrotado e preso no Tártaro junto com os demais titãs rebeldes. Um buraco tão profundo que, se você jogasse uma bigorna, ela levaria dias para chegar no fundo. E assim, o poder foi redistribuído. Zeus ficou com o céu, Poseidon com o mar, e Hades foi empurrado para o submundo. Não que ele tenha escolhido exatamente. Alguém precisava cuidar dos mortos e adivinha quem sobrou. Esse trio de irmãos, com personalidades nada compatíveis, virou o novo topo da hierarquia divina. E aí começa a era dos deuses olímpicos, mais vaidosos, impulsivos e vingativos do que qualquer vilão moderno. Só que, em vez de capas ou armaduras tecnológicas, eles tinham togas, egos inflados e uma capacidade absurda de transformar qualquer briga pessoal em catástrofe natural. Com os titãs trancados no Tártaro, os deuses subiram ao Olimpo. Não exatamente o céu, mas um condomínio de luxo cheio de egos inflados. Zeus virou o chefe, Hera a esposa vingativa, Poseidon um síndico temperamental e Hades, jogaram ele no porão para cuidar dos mortos. A paz nunca veio. Mas o drama, esse virou tradição. E assim nasceu o mundo dos mitos, não com harmonia, mas com vingança, traições e uma família disfuncional com superpoderes. Se curtiu esse caos narrado com carinho, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho, senão Zeus pode achar que você está desrespeitando a hierarquia divina.